Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive a oportunidade de, semana passada, visitar algumas igrejas, a Assembleia de Deus. Quem já foi na Assembleia de Deus? Ali é bom demais. Eu que fui criado aqui, eu me converti há pouco tempo, há uns 11 anos, e fui criado na igreja presbiteriana, é sempre muitíssimo interessante ir na Assembleia de Deus. Porque eu sempre dou uma rata, eu pago um mico lá. Eu não sabia, por exemplo, que assembleano não podia jogar bola, vocês sabiam? Eu estou lá contando minhas histórias no meio do sermão, perguntei, quem aqui joga bola, levanta a mão. Mas eu vou ser sincero, teve uns que deram uma balançada. Aí eu falei, o pastor está de olho. Mas é bom voltar aqui para a nossa igrejinha, que aqui sim eu fico bem mais à vontade. Queridos, eu estava orando há algum tempo eu tenho orado porque, tanto no ambiente missionário, como na igreja do nosso Senhor Jesus, a gente enfrenta algumas lutas. E uma delas, às vezes, são lutas nos casamentos. E uma das palavras de encorajamento que eu tento dar aos casais, quando eu tenho o privilégio de poder conversar e dividir as cargas com eles, eu falo para eles fazerem o exercício de orar, pedindo para Deus para colocar mais amor no coração dele pela esposinha e mais amor no coração dela pelo esposo. Porque, às vezes, a gente pode se acomodar com amor e já casou, já pôs aliança, aí está resolvido. Não está. É preciso a gente orar para Deus colocar sempre mais amor nos nossos corações, pela nossa esposa, pelo nosso esposo. Isso, então, quando eu estava falando com casais. Mas orando por eles, vendo missionários enfrentando problema no casamento e vendo gente crente da igreja do Senhor Jesus enfrentando problema no casamento, me despertou também orar para Deus colocar mais amor no meu e no coração de vocês por Deus. Porque também, se a gente amasse mais a Deus, e é sempre possível amar mais a Deus, talvez metade dos nossos problemas iam ser resolvidos. Se a gente amasse mais a Deus. Então, pensando nisso tudo que ficou na minha cabeça nos últimos tempos, orando a Deus, o convite do pastor Roster não era com um tema específico, e eu clamando a Deus o que a gente poderia conversar, ele me trouxe um texto conhecidíssimo de vocês, que é um episódio em que Jesus é atacado pessoalmente quanto à autoridade dele. Ele tinha feito ali um azorrague, um pequeno chicote curto, e entrou no templo mandando a galera ir embora, quem estava vendendo coisa ali, para fazer dinheiro no templo de Jesus, no templo de Deus. E a turma pergunta para ele com qual autoridade, um ataque pessoal, ele foi atacado pessoalmente. Por que ele tinha aquela autoridade? E ele respondeu bem aquela pergunta, mas ele foi atacado pessoalmente, mas depois ele foi atacado também politicamente, que foi quando vieram até ele e perguntaram se tinha que pagar o tributo de César ou não. Então ele foi atacado também politicamente e ele respondeu muito bem também aquela pergunta. E depois ele foi atacado teologicamente, ele foi atacado pessoalmente quanto à autoridade, ele foi atacado politicamente quanto a como se relacionar no mundo que ele vivia, e depois teologicamente, que foi um episódio que perguntaram se aquela mulher tivesse um marido e depois morresse, depois 7 irmãos, com qual irmão que ela ficaria depois que ressuscitasse? E ele também deu uma resposta muito boa. E aí entra na nossa história, que é quando um escriba diz a passagem que ele, tendo ouvido as boas respostas que Jesus tinha dado, eu acho que ele puxou uma espada e falou, agora eu cravo essa pergunta no peito dele e acabo com a raça dele. Ele fez a pergunta para acabar com o nosso Senhor Jesus, e hoje de manhã, orando por essa mensagem, eu agradeci a Deus. Quantas perguntas, às vezes com má intenção, às vezes por gente que ainda não era de Jesus, foram tão grandiosamente usadas por Ele mesmo para nos dizer fortes doutrinas. E essa foi uma delas. Esse escriba chega então para o Senhor Jesus e pergunta para ele, qual é o principal dos mandamentos? Você se lembra dessa passagem? Aí ele fala, eu vou te falar, qual que é o principal dos mandamentos? O principal é, e ele começa dizendo, ouve, ó Israel, o principal é que você tem que amar a Deus de
todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é que você ama o próximo como a ti mesmo. E aí eu quero te convidar, então, para a gente abrir essa passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. A gente pode ler do versinho 28 até o 31. Marcos 12, de 28 a 31. O que vai, então, nos nortear aqui me parece que Deus esclarece aqui como que ele quer ser amado. Então, como nós podemos amar a Deus? Ou como amar a Deus? Essa é a pergunta que vai nortear aqui o nosso estudo nessa manhã. Como amar a Deus? Vamos ler, então, do versinho Marcos 12, capítulo 12, verso 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler um verso à igreja, o próximo. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Até aqui. Vamos orar uma vez mais. Meu Deus querido, nós queremos, Pai, agradecer a Tua palavra. Foi uma estratégia tremenda do Senhor e a gente não consegue imaginar um jeito melhor que o Senhor poderia ter feito de nos deixar as Tuas Escrituras. Foi realmente uma ideia brilhante, Pai, o Senhor usar esses homens para fazer a Tua voz ser conhecida através dessa biblioteca que é a Bíblia. Nós queremos Te louvar e engrandecer porque a Tua palavra ela é muito clara. O Senhor, através das histórias, conta claramente as intenções do Teu coração, a Tua vontade, o Teu desejo para nós como igrejinha, Deus. Nós queremos Te louvar e engrandecer com gratidão pela Tua palavra, pela Tua eloquência, pela Tua comunicação conosco através da Tua palavra, Deus. Deus, nós queremos ainda, Pai, Te pedir que nessa manhã preguiçosa de domingo, Deus, que a Tua brisa já nos abraçou quando saímos de casa, que o Senhor desarme os nossos corações, que tem a índole de ficar duro diante da Tua palavra, mas que o Senhor, pela força do Teu Evangelho, pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor derreta os nossos corações aqui nessa manhã. Que a Sua palavra no velho verso nos ensine coisas novas e práticas para as nossas vidas no dia de hoje, Pai. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queridos, como amar mais a Deus? Ou como amar a Deus? O começo da passagem que a gente leu, a resposta de Deus, de Jesus, começa no verso 29, dizendo assim: respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Todos vocês, por graça de Deus, estão me escutando. Mas pode ser, e num volume de gente como esse, que nem todos estejam me ouvindo. Viajando bastante, como eu tenho o dever de fazer, por força do meu trabalho, muitas vezes eu encaro alguns aeroportos. E às vezes eu estou ouvindo uma mensagem, ou ouvindo música, e eu não escuto as vozes do aeroporto, muitas vezes anunciando um voo que eu teria que pegar. Se eu estou sem o fone, e estou num aeroporto, numa sala de espera,
e eu sei o número do meu voo, 3734, com destino a São Luís do Maranhão. E então é dito o número de outros voos, eu estou escutando a fala naquele alto-falante do aeroporto. Mas se o anúncio que vem nos alto-falantes é o número do meu bilhete, do meu ticket, atenção passageiros, com destino a São Luís do Maranhão, do voo 3734, imediatamente eu passei a ouvir. Eu podia estar escutando todo o barulho do aeroporto, meninos chorando, pessoas conversando, alguém passando, mala caindo, aeromoça conversando, até anúncio de outros voos, mas o voo que me faz ouvir de verdade é aquele que fala praticamente o meu nome. Carlos, o seu voo mudou portão. Então, aquilo sim eu ouvi. O sentido dessa palavrinha que o Senhor Jesus, citando lá o Velho Testamento, ele diz, ouve, ó Israel, não é simplesmente escutar. Nós já conversamos aqui certa feita que não é a nossa índole ouvir a palavra de Deus. Se fosse o natural meu e de vocês ouvir a palavra de Deus, ele não repetia tantas vezes, aquele que tem ouvidos ouça, aquele que tem ouvidos ouça. As 7 igrejas ele vai dizendo isso, várias vezes enquanto ele está pregando o evangelho, ele fala, escuta o que eu estou falando, ouve o que eu estou falando. Não é natural a mim e a vocês ouvir a palavra de Deus. A gente escuta muita coisa, mas ouvir a palavra de Deus não é natural. Aqui o Senhor Jesus começa gritando ao meu e ao seu ouvido, dizendo, ouve, Igreja Presbiteriana do Guará 2. E onde lê-se, ó Israel, arranca da Bíblia, ó Israel, e põe seu nome. Ouve, ó Carlitos, ouve, ó Vandir, ouve, ó Camargo, ouve, ó você. Essa fala não é uma fala gelada do passado. Esse verso está falando comigo e com você nessa manhã. Ouve, ó crente. Ele começa dizendo, nos chamando não só a escutar, mas ouvir, por quê? Nós somos os maiores dos pecadores. Porque quem, senão nós, não seria o maior dos pecadores? Porque nós temos ouvido repetidas e repetidas e repetidas vezes a mesma notícia do Evangelho e não temos a vida transformada. Por que a minha vida e a sua vida não dá uma guinada que quem passa vê? O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com essa mulher? Se nós temos ouvido esse Evangelho de novo, e nós não temos uma vida brutalmente transformada, eu e você, nós somos os piores dos pecadores. E o verso diz, talvez dando mais uma chance, porque o nosso Deus é misericordioso e gracioso, ele diz mais uma vez, ouve. E então ele vai nos dar um recado de como amar a Deus. Ele fez uma chamada forte para mim e para vocês, e então ele começa dizendo como amar a Deus. E me parece, pelo desenho da fala de Jesus, que uma primeira característica que ele fala de como amar a Deus é amá-lo exclusivamente. Amá-lo exclusivamente. Olha o que diz ainda, eu espero que você esteja com sua Bíblia aberta, no versinho 29. Leiam todos juntos, por favor, o verso 29. 1, 2, 3 e já. Queridos, exclusivamente. Como amar a Deus? É preciso amá-lo exclusivamente. O versinho diz que o Senhor Jesus explicou, o principal mandamento é, ouve, ó vocês que me escutam essa manhã. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é exclusivo. Eu sou casado com a Ananda há 10 anos. Seria prudente eu dividi-la com alguém? Você que tem seu esposo, você toparia emprestar a ele por uma noite para uma amiga íntima sua? Muito amiga. Cresceu junto. Você emprestaria algo tão nobre, seu, para outra pessoa? Ou nesse caso é exclusivo? O nosso Deus requer um amor meu e seu por Ele exclusivo. Ele não quer dividir o meu e o seu coração para a gente estar flertando com qualquer mulher da vida, que seria idolatria. Quando eu e você dividimos o nosso coração por qualquer coisa,
por qualquer pessoa ou qualquer outra coisa que não seja Deus, nós estamos rasgando esse primeiro indício do jeito que Deus quer que a gente o ame. E aqui já fica uma pergunta para mim e para vocês. Nós temos amado a Deus exclusivamente? Só Ele? Nós somos fidelíssimos ao nosso Deus? Quem vê a minha e a sua vida fala, ali ama o Senhor Jesus. Ele não tergiversa, ele não brinca entre amar o mundo e amar o Senhor Jesus. Ainda hoje, na devocional, a Nanda comentava comigo, a gente lendo um livrinho de devocional, ela falou que hoje, a lição de hoje que a gente viu na devocional, é que parece que tem uma corda que puxa duas forças em sentidos contrários, que precisam ser forças contrárias, fortes e simultâneas. Uma puxando, eu preciso amar a santidade, e outra, por outro lado, eu preciso odiar a iniquidade. Se você ama a santidade, então eu amo o Senhor Jesus, mas eu não odeio a iniquidade, uma força puxando o amor à santidade e outra puxando, eu odiando a iniquidade, eu poderia, eu e você, os nossos corações, amar a Deus, mas eu também amo a iniquidade. E isso muitas vezes a gente faz. A gente ama a Deus, a gente vem para a igrejinha, a gente escuta a doce voz do Senhor Jesus, mas bem gosta de dar uma flertada com o mundo. Mas bem gosta de dar uma lambida nos prazeres do mundo. Então você não está amando a Deus exclusivamente. Ele chama a mim e a vocês para ter um tipo de amor exclusivo. Ele fala, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se for para amar a Deus desse jeito esculhambado, bagunçado, lá e cá, nós não estamos amando a Deus. Porque o jeito que ele diz para eu e vocês, para a gente crescer nesse amor por Deus, é hoje a gente sondar os nossos corações e ver se nós estamos amando a Deus exclusivamente. Eu sou, ele diz, o seu único Deus. Que louvor que Deus plantou no peito da equipe de louvor hoje aqui. Ao único que é digno de receber, o único. Não dá para estar nos braços do Senhor Jesus e sair para beijar sirigaita na rua. Ou eu sou do Senhor Jesus, ou eu não sou. Tem um versinho de Mateus 12:30, e eu tive a oportunidade de pregar na escolinha da Fernandinha, lá a escolinha que ela dá aula, para os meninos, segundo ela, de maioria descrente, com muita liberdade eu pude pregar, o versinho que Deus plantou no meu coração foi, quem não ajunta, espalha. Não há neutralidade, não há meio termo. Aqui Deus me chama vocês a amá-lo exclusivamente. Não dá para estar de um lado ou estar do outro. Ou você está com o Senhor Jesus, ou você não está com o Senhor Jesus. Me perdoe te perguntar, você está com o Senhor Jesus? Você está juntando ou você está espalhando? Poderia eu chegar aqui nessa manhã de maio, e é um desejo do meu coração, como vocês sabem, e dizer para vocês que a Nanda está mais ou menos grávida? Existe a opção mais ou menos grávida? Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Ainda não está, continua orando. Nós estamos orando pouco. Ou está grávida, ou ela não está grávida. Uma história preciosa a mim, que gosto de histórias que me ilustram o Evangelho, é a história do muro. Porque nós temos a expressão que o fulano está em cima do muro. Em cima do muro é aquele que está indeciso. E diz a história que tinha um fulano em cima do muro. E de um lado do muro, os anjos gritando para esse caboclo que estava em cima do muro, dizendo, vem para cá que o bom da vida é ser crente, desce do muro, aqui é que é gostoso, aqui tem o Senhor Jesus, a vida com ele é plenitude, é vida e abundância, vem para cá, bobo, desce daí, desce do muro. Do lado de lá, um monte de encapetados, demônios sentados, calados, quase que sonolentos, dormindo. O fulano que estava em cima do muro ficou inquieto, vendo a festa do lado de cá, chamando, vem, vem! E do lado de cá, aquele sossego. Ele pergunta para Satanás, ei, por que de cá fazem essa festa para eu ir para lá e aqui vocês quietos desse jeito? Ele respondeu, é porque o muro é meu. Não há meio termo. Ou você ajunta, ou você espalha. Como que nós vamos amar a Deus? O jeito que a Bíblia nos diz é amá-lo exclusivamente. E quando nós não amamos a Deus exclusivamente, normalmente nós incorremos em idolatria, e normalmente essa idolatria é quando a gente coloca coisas ou pessoas no lugar de Deus.
E ainda ontem, uma preciosa pregação que nós tivemos aqui na igreja, foi nos lembrado o principal inimigo do nosso amor exclusivo a Deus. Muitas vezes são coisas, pode ser um carro, um cargo, um filho, uma coisa. Muitas vezes são pessoas, como eu falei, um filho, alguém, um esposo, uma esposa. Mas, normalmente, o que mais compete o lugar de adoração, de pleno amor, de exclusivo amor a Deus, é eu e você mesmo. É o nosso ego. É o amor à idolatria que a gente tem a nós mesmos. Então, nós amamos menos a Deus, porque nós amamos muito mais a nós mesmos. E nos amar mais do que a Deus é tirar Deus do trono, como se isso fosse possível, para você ver a loucura dos nossos corações, e colocar a mim e a você no trono de Deus. Não cabe, não cabe, não cabe. A gente não suporta a adoração que é devida exclusivamente a Deus. Normalmente, na história, a gente chama de deuses falsos dos deuses gregos. Tem muitos deuses gregos. E eu costumo dizer que eu e você, nós temos um deus grego aqui dentro do peito, que é o ego. Ego vem de eu, do grego. Dentro de mim, de você, tem essa explosão desse Deus grego que quer reinar e quer ser adorado por tudo. Mas aqui a palavra diz que, como amar a Deus, ele fala para nós amarmos ele exclusivamente. Não dá para ficar fazendo a minha e a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. É preciso amar a Deus exclusivamente, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Amém até aqui? Vamos juntos para a segunda característica, então, que me parece que Jesus, respondendo essa pergunta do escriba, numa cartada final que tentavam derrubá-lo, ele está dando um nocaute nesse escriba. E então ele explica que o jeito de amar a Deus, a primeira característica é amá-lo exclusivamente, mas depois ele diz também que é amá-lo pessoalmente, e eu quero pedi-los para que todos juntos leiam o verso 30. 1, 2, 3 e já. Olha o que o versinho diz, queridos. Nós vamos amar a Deus exclusivamente, sim, louvado seja Deus. Não dá para dividir o amor que a gente deve a Ele com ninguém. Amar a Deus exclusivamente. Mas aí o versinho 30 nos mostra que esse amor também tem que ser pessoal. Amar a Deus pessoalmente. Olha o tanto de teu que aparece no versinho. Conta aí para você ver. Ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É para amar, então, a Deus pessoalmente. Ele tem que ser o seu Deus. Eu me lembrei de um versinho que eu anotei, que vocês vão se lembrar também, porque ele é muito famoso, que é de Isaías 9,6, que diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Note o começo do verso, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Me parece que Jesus está dizendo que nós temos que amar a Deus exclusivamente, Ele é o único Deus, mas também pessoalmente, Ele é o teu Deus, de todo o teu coração, tua força, teu entendimento. Se eu visitei agora uma tribo indígena no Maranhão, e eles tinham lá um forno, e um instrumental para fazer ali algumas coisas que os indígenas trabalhavam para fazer a farinha e coisas. Tinha um forno. E lá também tinham muitos cachorros, magrinhos que só, uns cachorrinhos lá. Se um cachorro, na verdade, se uma cadela parir um cachorro dentro do forno, ele nasce farinha? Se a minha mãe, grávida de mim, já está ali com os dias plenos para o parto, desce correndo na cidade de Goiânia, porque tudo que é bom acontece em Goiânia. Ela desce correndo na casinha que ela e meu pai moravam. E ela corre nas últimas horas ali da gravidez dela, e na garagem ela não suporta e nasce o melhor, porque o caçula é sempre o melhor. Nasce o Carlitos na garagem de casa. Que som que ia ser produzido? Vrum, vrum, ou ué, ué. O fato de um gato nascer num forno não faz dele um pão de queijo. O fato de eu nascer numa garagem não faz de mim um carro. Você, então, precisa ter uma fé sua pessoal, e aqui Deus chama a mim e a você a ter um amor pessoal. Não importa se seu pai é crente, se o bisavô era crente, mesmo se você está vindo na igreja há muito tempo. Eu não falo só para os jovens, eu falo para os idosos também. Mas se você não tem Deus por um Deus seu, não adiantou nada.
Esse amor que Deus requer de mim e de vocês, ele é um amor exclusivo, mas também um amor pessoal. É o seu amor por ele, não é o amor de outro. A gente não vai em caravana para o céu porque alguém creu. É o teu amor por Deus. O amor por Deus ele é exclusivo, mas ele é também pessoal. É preciso amá-lo pessoalmente. O lugar onde você nasce, o lugar onde você é criado, o ambiente que você frequenta, não faz de você um amador, por assim dizer, de quem ama a Deus. Não, não faz. Estar aqui essa manhã ouvindo essa notícia não faz de você alguém que ama a Deus. Não, não faz. É preciso seguir o que o versinho diz. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É preciso ter um Deus, então, pessoal. Quando a gente é confrontado com essa palavra, me chamando, a mim e a você, no seu CPF, no seu RG, com a sua foto, para amar a Deus você, é preciso, então, você dizer o que Deus fez por você. Me conta, por favor, nessa manhã, que tipo de pecado que você, pessoalmente, precisa confessar a Deus. Porque é preciso amá-lo pessoalmente. Qual o pecado que Cristo pagou na cruz por você? Você é escravo ou foi de quê? De inveja, de orgulho, de pornografia, de mentira, de fofoca. O que tem dentro de você que faz de você ler esse verso e dizer que Deus, então, é o teu Deus? O que faz de você ler Isaías 9,6 e dizer que o menino nos nasceu? Porque Jesus nasceu, e nasceu para todos aqueles que creem que Ele é o Salvador. Mas muitos ouvem esse versinho e Jesus não nos nasceu. Esse Jesus a mim nasceu. E eu pergunto, Ele nasceu para você? Ele é o seu Salvador? De qual pecado? Que tipo de pecado Jesus pagou na cruz por você? É preciso, então, para desenvolver esse amor pelo próprio Deus, ele requer de mim e de você um amor exclusivo, mas um amor também pessoal. É o teu amor por Deus. Esquece se a sua esposa é crente. É você que tem que ser. Você que precisa amar a Deus. Você ama a Deus? E aqui tem uma segunda lição. Porque ele diz tanto do teu entendimento, do teu coração, o teu Deus, que muitas vezes também a gente começa a comparar o jeito do outro com o meu. Não, mas eu não sou crente igual os pastores da igreja são. Esse problema é deles. Porque o amor ele é pessoal. Que tanto de amor que você tem por Deus. É Spurgeon que muitas vezes prega e diz que não importa, obviamente a gente quer sempre uma fé maior. Deus, ajuda-me na minha falta de fé. Mas não importa o tamanho da fé. Se você tem fé, você foi salvo. Se a fé do outro é uma fé grande, louvado seja ele com Deus. Mas a sua fé, você se agarra nela o suficiente para te salvar. Você crê no Senhor Jesus, você é salvo pela obra dele. É preciso você ter o seu amor por Deus. Esquece das comparações que os outros têm. Se o outro tem um amor que parece grande demais, faz cartinha para Jesus, dança para Jesus, louva Jesus, e faz o que quiser para Jesus, evangeliza todo final de semana, visita o presidiário, esse é o amor dele, louvado seja Deus, ele me encoraja. Mas não me compara para que eu fique apático. O meu amor por Deus precisa ser o meu amor por Deus, exclusivo e pessoal. Todo o meu amor e o meu amor pessoal por eles. Olha o que diz, hoje na reunião de oração ali com os irmãos, alguns versinhos me chamaram a atenção, mostrando esse Deus pessoal. Diz assim o Salmo 16:2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Juntou as duas lições que a gente aprendeu. Que é o Deus exclusivo, o único Deus, e um Deus pessoal. Olha o que diz o verso. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, exclusividade, senão a ti somente, exclusividade grifado. Aí depois, Salmo 32. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, meu Deus. Salmo 31, verso 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor, e eu disse, tu és o meu Deus. Como amar a Deus, queridos? Esse versinho está falando com a gente essa manhã, dizendo que a gente ama a Deus exclusivamente. Não divide o seu coração por nada, não cabe. Ama só a Deus, Ele é o nosso único Deus. Mas também amá-lo pessoalmente. Ele precisa ser o seu Deus. Não importa se é Deus de muitos crentes pelo mundo, se é Deus dos crentes perseguidos pelo mundo, de missionários que dão a vida por Jesus. Ele precisa ser o seu Deus. Ele é o seu Deus. Vamos então para a terceira característica desse amor por Deus. Vamos ler mais uma vez o verso 30. Todos vocês juntos. Vamos ler o versinho 30, 1, 2, 3 e já.
Queridos, nós vamos amar a Deus exclusivamente porque Ele é o nosso único Deus, só Ele. Pessoalmente, porque Ele tem que ser o nosso Deus. Mas aqui o versinho também diz, amá-lo totalmente. Exclusivamente, pessoalmente, totalmente. Porque Ele diz, amarás, pois, o teu Deus de todo, olha o tanto de todo que aparece, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Um pregador, certa vez, me fez um teste, com 5 perguntas. Ele disse, Carlitos, no que você pensa quando você não tem que pensar em nada? Carlitos, quais são as suas emoções quando você fica inquieto? Seja por culpas do passado, por medo do futuro, as ansiedades que te tomam no presente, seus pensamentos e as suas emoções. E ele falou também assim, quais são as suas motivações? Carlitos, por que você faz as coisas que você faz? Então ele citou os pensamentos, ele citou as emoções, ele citou as motivações. Depois ele perguntou assim, como que você gasta também o seu tempo, Carlitos? Quando, na medida do tempo, das horas que Deus te dá por dia, como que você gasta o seu tempo? Então ele me confrontou com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas motivações, com o meu tempo, e ele falou assim também, e o seu dinheiro, Carlitos? Depois que você paga todos os boletos, quando sobra, o que você gasta o seu dinheiro? Ele me lançou um teste com esses 5 tentáculos, que me abraçaram apertado demais. No que eu penso? Quais são as minhas emoções? O que me deixa angustiado? Medo do passado, culpa no passado, medo do futuro, alguma coisa? As minhas motivações, como eu gasto meu tempo e como eu gasto meu dinheiro. Tentando mostrar que se eu te fizesse essa pergunta também nessa manhã, e você passeasse pelo seu coração, pela sua semana que acabou de acontecer, você ia ver que os seus pensamentos não estavam 100% em Deus, que as suas emoções não estavam calmas 100% em Deus, e que a sua motivação não foi trabalhar para a glória de Deus, e educar seu filho para a glória de Deus, e dar um beijinho no seu esposinho para a glória de Deus. E que o seu tempo, durante toda uma semana, não foi tão gasto também não na presença de Deus, e que o seu dinheiro, longe disso, ser gastado para a glória de Deus. Então você é confrontado, junto comigo, porque nós não estamos, me parece, amando a Deus do jeito que Ele requer, que é amá-lo totalmente. Não só exclusivamente, não só pessoalmente, é eu e você, é o seu CPF, mas totalmente, com toda a sua vida. Porque senão, eu e você, nós somos hipócritas. Hipócrita é o ator. É aquele que faz de conta ser uma coisa que ele não é. Se eu botar uma máscara de dragão, apesar de eu ser feio, sem máscara eu já pareceria um dragão, mas se eu botar uma máscara de dragão, eu faço o fake aqui de dragão. Se eu botar uma máscara de zebra, eu viro uma zebra. Se eu botar uma máscara de urso, eu viro um urso. Isso é uma hipocrisia. É um ator. Eu estou fazendo um teatro. Muitos de nós estamos vivendo uma vida de teatro. A gente não ama a Deus totalmente desse jeito. A gente parece que ama a Deus, mas divide o coração com outras coisas. E não o ama totalmente como Ele exige aqui. Isso acontece com vocês? Mas eu pergunto para vocês, quem dá conta de amar a Deus desse jeito? Quem dá conta de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, desse jeito? Quem dá conta? Porque se nós somos confrontados com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com as nossas motivações, com o tempo que a gente gasta e com o dinheiro, ninguém dá conta, Jesus. Não dá. Não tem jeito para a gente. Como que faz? A lei vem a mim e a você para exaurir. Quem se lembra daquela corredora, uma cena clássica de maratona, que ela vem no final da maratona cambaleando, chegando perto da linha de chegada. Como é que era o nome daquela mulher? Eu esqueci o nome dela. Mas vocês se lembram dessa cena? Quantos se lembram? Levanta a mão, por favor. Era uma cena de maratona, ela vem cambaleando, quase morrendo ali, quase se jogando, mas ela quer cruzar a linha de chegada. Eu quero chamar essa imagem à sua mente, porque o sentido da lei aqui é exatamente por que a lei serve. Ela vem para nos apontar o pecado. Quando a gente é confrontado com essas 5 perguntas, esse teste do que a gente pensa, as emoções e essas coisas, nós somos confrontados, eu e você, com os nossos pecados. A lei vem para isso, para nos mostrar os nossos pecados. Ela vem para nos exaurir. Então eu vou tentar amar a Deus totalmente, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, todo o meu coração, mas eu não dou conta, Jesus, não dá para amar assim. Quem dá conta, Deus, de amar assim? Então a lei te exaure. Ela drena as suas forças, você fala, eu não dou conta. É para isso que a lei serve.
eu e você, nós não daremos conta de amar assim. Esse amor a Deus seria uma obediência legalista. Muitos estão tentando amar a Deus assim e, pelo comportamento, comprar uma vaga no céu, comprar a comunhão de volta com Deus. Essa obediência seria uma obediência legalista. A gente não dá conta mesmo. Mas quem dá conta? Jesus de Nazaré. Ele se fez homem por isso, porque ele veio aqui e ele pagou todos os nossos pecados e obedeceu essa lei perfeitamente. O Senhor Jesus amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Ele fez isso e ele nos chama para nos exaurir, para confiar que ele fez essa obediência. Ele sim deu conta. A lei vem, então, para me e te exaurir no cansaço de dizer, eu não dou conta, Senhor Jesus, de amar assim. Isso te atrai, então, ao Salvador e fala, Jesus, só o Senhor. Aí é a hora que você grita, junto comigo, o seu advogado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu não dou conta de amar assim. A minha vida é torta. O meu tempo é consumido com prazeres que não glorificam o Senhor. O meu dinheiro é gasto em coisas que nunca vão para a eternidade, porque várias coisas que eu compro aqui vão ficar aqui nessa terra. Os pensamentos que vêm à minha cabeça, eu queria que o Senhor nem visse. As emoções, eu vivo ansioso, Deus. Eu vivo ansioso, eu não confio no Senhor. As minhas motivações, longe de mim fazer para a tua glória. Eu tento, Deus, eu volto, eu confesso. Eu volto, eu confesso. Esse é o caminho, Pai. Eu só tenho o Senhor Jesus. Eu só tenho o Senhor. Me acode, Jesus. A lei vem para mim e te exaurir. Como que nós vamos amar a Deus? Ele requer que a gente o ame totalmente. Pela minha e pela sua força, não dá. Grita o nome de Jesus. Jesus! Porque Ele pagou o preço. Ele amou desse jeito. O que nos leva para o nosso quarto e última característica desse amor por Deus, porque, afinal de contas, essa Bíblia é escrita para mim e para vocês. E a gente entendeu até aqui que o jeito de amar a Deus é exclusivamente, é pessoalmente, e agora aqui é totalmente. Mas eu não dou conta, seria uma obediência legalista. Então ele termina, e eu convido vocês para lerem uma última vez o versinho 31. 1, 2, 3 e já. Queridos, o 31 ele diz, depois do que ele disse no 30, ele fala, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Como amar a Deus? Exclusivamente, pessoalmente, totalmente e, por fim, ativamente. Ativamente. Porque ele diz para a gente não só amar a Deus, mas amar o próximo. E vários outros versinhos, ele cita esse amor do jeito que deve ser. Em 1 João 4,7, ele diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Me parece que amar ao próximo é a chancela que mostra a mim e a você e a todos que nos cercam que nós somos filhos de Deus, que a gente ama a Deus de verdade. E aí, em 1 João 4,20, ele diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O jeito parece que a gente prova esse amor por Deus é quando a gente ama os nossos irmãos. E ele diz na palavra, inclusive inimigos. Inclusive inimigos. Parece que ele mudou o jeito da obediência. Ele não quer uma obediência legalista, porque a gente não dá conta, ela nos exaure, mas uma obediência que os teólogos chamam de obediência evangélica. É constrangido por toda a obra, de tudo que Deus fez, por tudo que Ele é, que eu e você, então, obviamente, a gente vai lutar para continuar obedecendo essas Escrituras. A gente vai lutar para continuar amando a Deus e amando ao próximo. Mas isso não com os méritos de um legalista, que faz para conseguir comunhão com Deus de volta. Isso Cristo fez. Ela nos exaure e Cristo fez. Então não é uma obediência legalista, mas sim uma obediência evangélica. E nós vamos amar, então, desse jeito que ele diz, ativamente, amando ao próximo. Isso nos faz ter esse movimento de amar os outros, mesmo os inimigos. E isso é super difícil para aqueles que estão aqui e convivem com pelo menos uma pessoa. Não é difícil amar o porteiro do prédio? Não é difícil amar uma vizinha chata demais? Não é difícil amar um marido enjoado demais? Não é difícil amar uma esposa conversadeira demais? Não é difícil amar um filho malcriado demais? Como que a gente faz isso
só se foi estimulado pelo amor de Deus. Só se a gente entendeu esses outros passos de amar a Deus exclusivamente, de amá-lo pessoalmente, de amá-lo totalmente, botando toda a confiança em Cristo Jesus, então eu e você, nós vamos conseguir amar o próximo. Me chama muita atenção, e eu quero encerrar, uma história que eu ouvi, e gosto muito de histórias, do pastor Joel Bick, que mostra esse tipo de obediência que pode nos fazer lutar para amar mais a Deus. Tem jeito de amar mais a Deus. Tem jeito de amar mais a Deus. Ele diz a história de um leilão de uma escrava. Diz ele na história que um inglês visitava uma cidade dos Estados Unidos, e nessa cidade portuária dos Estados Unidos estava acontecendo um leilão. E um leilão de gente. Um leilão de uma escrava. E ele pinta a cena como uma escrava lindíssima, de dentes fortes e brancos, muito grande, muito forte, muito bonita, uma morena linda, que estava sendo vendida. Um absurdo, vendendo gente. Nesse leilão de gente, as pessoas iam dando lance para comprar aquela escrava. Esse inglês que visitava aquela cidade, ele estava mexido com aquela cena, com ânsia de vômito por ver alguém sendo vendido por dinheiro. E um leilão. Então ele, no meio do leilão, enquanto as pessoas iam dando lance do leilão, ele dá um grito de um preço que nunca ninguém falou. Ele dá o grito lá do fundo, dizendo, eu dou tanto por ela. O valor foi tão expressivo e tão atípico que todos pararam e ficaram ouvindo e viraram para trás para entender. Ele estava num sobretudo escuro, então o leiloeiro, lá na frente, falou assim, o senhor não tem dinheiro para pagar ela? Assim, esse preço nunca ninguém pagou. E ele mete a mão dentro do sobretudo dele e balança as notas na mão, dizendo, eu tenho dinheiro sim. E então ele bate e diz, vendido para o rapaz de sobretudo preto. Pega aquele senhor, vai com ele e a escrava até uma parte da cidade, entra no escritório, que tinha talvez um vidro como esse da igreja, a escrava fica de fora, ele vai lá dentro, assina alguns papéis, e quando ele volta, a escrava dá uma cusparada na cara dele. Ele limpa o cuspe, que a escrava cuspiu na cara dele, pede a chave, ele tem os documentos de posse dela agora, ele abre os algemas dela e fala para ela, agora você está livre. E aí ela quis chorar. Ela falou assim, peraí, mas você, pagando um preço que nunca ninguém pagou por mim, você me comprou para me soltar? Ela falou assim, vai querida, você está livre. Ele falou para ela. Essa é exatamente a história do Evangelho. Aquela escrava volta para ele dizendo assim, o senhor me deixa servir o senhor até o final da minha vida? Constrangida pelo preço pago, por aquilo que ele fez, ela fala, me deixa te obedecer e ser sua escrava o resto da vida. Esse é o amor que finaliza esses versinhos que a gente leu. Amor ativo, que ama o próximo. Uma vez constrangido por tudo que Deus fez, pagando um preço por você que nunca ninguém pagou, você era bandido e escravo, não como essa senhora, mas você era, bandido e escravo como eu, vem o Senhor Jesus, paga o nosso preço, abre os nossos algemas, a gente poderia viver livre. Se você vive livre, você vive para o seu ego. Mas você diz, Senhor Jesus, eu posso te servir até o final da minha vida, eu quero gastar essa vida todinha para o Senhor. O Senhor me deixa servir o Senhor até o final? Então você ama a Deus, não só exclusivamente, não só pessoalmente, não só totalmente, mas ativamente, gastando a vida, amando gente que não merece amor, porque foi assim que aconteceu com vocês. Amém, queridos? Essa é a mensagem que Deus nos propôs para a gente meditar. Quero convidá-lo para a gente fechar os olhos, para a gente orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude a amar mais a Ele mesmo. Vamos orar. Meu Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esse jeito que o Senhor escreveu a Bíblia, Pai. Tão fácil de entender, Deus. Está tão aqui claríssimo o jeitinho que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor que espremeu toda a Bíblia para esse escriba, botando aqui em poucos versinhos o resumo de toda a lei, Deus. Eu vou te falar qual é o principal dos mandamentos, e então o Senhor nos ensinou, Pai. Obrigado por esse jeito tão simples e tão claro que o Senhor fala conosco. Nos mostrando esse jeito que a gente deveria te amar, Deus. A gente não dá conta e está clamando aqui ao Senhor, nós juntos aqui, como família da fé, Igreja Presbiteriana do Guará 2, que a gente quer te amar desse jeitinho, Deus. Mas sem o Senhor a gente não dá conta.
Nós não estamos conformados com o tanto de amor que nós temos pelo Senhor, e nós cremos e confessamos que cabe mais amor, nós queremos te amar mais, que o Senhor use essa palavra de hoje, Pai, para despertar os nossos corações, para que a gente te ame muitão, Deus. Cabe mais amor pelo Senhor. O Senhor é um Deus tremendo. O Senhor tem feito tanto por nós, Deus. Nós queremos te amar com força, te amar com a nossa mente, te amar com as nossas ações, te amar com o nosso dinheiro, te amar com o nosso tempo, te amar com essa vida toda, Deus. A gente quer te servir, Deus. Abre os nossos olhos, Pai, para os teus atributos, para o jeito que o Senhor é, porque isso vai nos arrancar adoração e amor pelo Senhor, mas dá também a nós, Pai, não um olho que só fica olhando para o nosso umbigo, mas que a gente olhe as pessoas ao redor da gente, Pai. Mostra para a gente as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, amigos ou inimigos, não importa, Deus, para que a gente ame ao próximo também, mostrando assim que o Senhor mudou a nossa história, Deus. Mexe conosco nessa manhã, para que esses versinhos não sejam versinhos conhecidos demais, mas que eles sejam versinhos aplicados demais nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém, Deus.